Imagine que você saiu com seu primo pequeno para tomar sorvete. Enquanto você sai para escolher a cobertura do sorvete e volta, ele não está mais lá. Ou você está na rua, olhando sua irmãzinha jogar bola. E tu se distrai com a notificação do celular. Olha, perde alguns minutos e quando volta à vista, ela não está mais lá. Se imagine agora na praça da alimentação do shopping. Pede o lanche e a criança que te acompanha, filha do teu amigo, pede para ir no banheiro. Ali, a porta do banheiro, bem pertinho. Vai. Passa o tempo e a criança não volta. A criança sequer entrou no banheiro. Hoje falaremos sobre casos de desaparecimentos misteriosos e além. Além do mistério, a dúvida, a incerteza e a saudade. A vida não só é feita de notícias boas. A vida é feita também de surpresas, de superações, reviravoltas e força. Muita força para seguir em frente. É o vídeo dessa semana, mas antes de darmos a nossa vinheta, nós pedimos para quem não está inscrito no nosso canal, se você é visitante, está aqui pela primeira vez, faz a gentileza, vai lá e se inscreve no canal Dois Passos de Fé. Se inscreve, dá o seu like maneiro, deixa o seu comentário show de bola e nos fortalece, nos ajuda para que possamos cada vez mais estarmos motivados para trazer conteúdo para vocês de qualidade e diversificados. Hoje falaremos sobre desaparecimentos. Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Guilherme Caramês. A história do Guilherme Caramês é uma história muito divulgada e muito repercutida em canais, em documentários, em jornais e do boca a boca também. O desfecho, o final da história do Guilherme, não é aquele final, aquele desfecho que a gente gostaria de narrar aqui. O Guilherme, com 8 anos de idade, desapareceu. A circunstância do desaparecimento do Guilherme é o que levou ao desfecho de outros desaparecimentos e outros desfechos mais felizes. A mãe do Guilherme o teve já bem tarde, depois dos 40 anos. E ele foi um menino muito amado, muito cuidado, muito querido por seus familiares. O pai também já tinha mais de 60 anos, então ele era um menino muito zelado. A mãe dele estava no trabalho e o Guilherme tinha ficado com a avó e com o pai. Em dado momento, o Guilherme tinha o hábito de andar de bicicleta na frente da sua casa. Ele encontrou com as vizinhas gêmeas que estavam com um coelhinho de estimação e ele ficou muito feliz, muito animado com aquele coelhinho. Então, de imediato, ele ligou para a mãe e disse: mãe, aquele dinheiro, a senhora compra um coelhinho para mim? E ela disse: compro. Quando eu chegar, a gente conversa. Na hora do almoço, a gente conversa sobre o coelhinho. A avó chamou o Guilherme para dentro de casa, para tomar banho, para se preparar para ir para a escola. E o Guilherme pediu: vó, deixa eu dar só mais uma volta de bicicleta. E foi nessa última volta de bicicleta, quando a avó foi procurar, ele havia desaparecido. Queridos e queridas, o desaparecimento do Guilherme no estado do Paraná é um desaparecimento que já vai com mais de 30 anos. Foi exatamente no dia 17 de junho de 1991. Foi o dia fatídico daquela família. E as investigações, os agentes, a polícia, todo mundo que procurou, não houve pistas. Sumiu Guilherme, não ficou marcas no chão, não ficou sequer uma sandália, até a bicicleta foi levada. Quando a avó decidiu buscá-lo na rua, não tinha ninguém. Não tem testemunhas, não teve pistas, não teve pegadas, não teve nada. Ninguém para testemunhar a partida do Guilherme. E aí, o que fazer? A mãe se motivou, os pais se motivaram a procurar por eles mesmos. Era começo da década de 90 e as pessoas, as crianças, estavam desaparecendo muito. Traremos daqui a pouco os dados do desaparecimento no Brasil. São dados alarmantes. Se você tem uma criança em casa, se você conhece uma criança, um vizinho ou alguém da sua família, abre a tua mente sobre o desaparecimento, que a gente só se alerta quando está perto, quando acontece com alguém próximo da gente, mas é algo frequente, é algo recorrente. A mãe do Guilherme, por não ter a ajuda que ela esperou que tivesse da
polícia. Ela e o pai começaram eles mesmos a espalharem cartazes, a divulgarem, a procurarem pelo Guilherme, mas não aparecia, como não aparecia. A mãe motivada, a gente tem que entender que quando a gente tem uma adversidade na nossa vida, a gente tem que procurar força ou para reagir ou para se entregar. Tudo na vida é feito dessa forma. Ou a gente reage ou a gente se entrega. E a mãe do Guilherme optou por reagir. Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida. Ela criou esse movimento, essa instituição. E foi um grupo que ela começou para mobilizar as pessoas a dar importância ao desaparecimento de crianças, a dar importância que as pessoas desaparecem, as pessoas estão aqui e no minuto seguinte não estão. E o filho dela era um exemplo disso. E movimentou tanta gente decidiu dar um passo a mais para unir mãos àquela mãe triste, mas motivada a encontrar o filho, que outras mães também se juntaram a ela, se juntou ao grupo. As pessoas e as famílias que foram se juntando não eram só para ajudar, eram famílias de meninos desaparecidos também. Meninos e meninas que haviam misteriosamente desaparecidos, indo comprar pão, indo comprar sorvete, vindo da escola, indo para a escola, dentro de casa, na porta de casa, dentro do quintal de casa, as crianças sumiam. E as mães foram se juntando àquele movimento e, pasmem, meus queridos, o movimento deu frutos. Que frutos, Lina? As crianças, aos poucos, a gente está falando num vídeo, mas isso requer meses e anos, na luta dessas mães, e as crianças, algumas foram sendo encontradas em situações diversas, de sequestros, de fuga, foram sendo encontradas. E nesse tempo, até os últimos números registrados, mais de 500 crianças haviam voltado para casa depois de terem desaparecido. Guilherme não apareceu. A mãe do Guilherme é palestrante. Durante muito tempo ela foi candidata, ela foi deputada por conta dessa causa. É muito bonito porque a gente, quando garra numa causa, é uma causa que a gente tá ali para defender. A gente não tá defendendo o nosso apenas, a gente tá defendendo o coletivo, a gente tá defendendo algo que vai ajudar outros, vai inflar, vai crescer a esperança do outro. E se a esperança da mãe de Guilherme existia, também motivava outras mães. E ela sempre diz em palestras o seguinte, ela alerta as mães e diz que principalmente é melhor evitar que a criança desapareça. Lembra quando a gente falou no começo do vídeo? Evitar. Ali são cuidados básicos. A gente pensa que a criança tá ali, tá segura, sim, mas essa segurança tem que estar ali, ó, linkada com a nossa observação, com a nossa vigilância. O desaparecimento é justamente o predador, os predadores, as pessoas que raptam crianças, elas ficam à espreita, elas sempre estão à espreita, sempre. Não baixe a guarda, seja no shopping, seja na rua, seja na escola, indo, voltando, fica sempre alerta. Se você vai e volta com a criança em paz, aquela pessoa que estava à espreita não teve êxito, mas quando a criança tá ali dando mole, o adulto não tá tão vigilante, aí onde acontece as tragédias. A mãe do Guilherme, ela criou um dos fatos interessantes do Movimento Nacional em Defesa da Criança Desaparecida, garrafas. Gente, eles pegavam garrafas de vidro, muitas, centenas de garrafas, e colocavam dentro das garrafas cartazes com as fotos das crianças, o nome das crianças, com a idade bem direitinho, dentro das garrafas, e eram lançadas ao mar essas garrafas. Vai saber onde chegavam essas notícias. Houve novelas também no Brasil. Se você acompanhou a novela Explode Coração, tinha casos também de criança desaparecida. Foi uma forma da sociedade gritar e dizer que existe importância sim. Às vezes a gente não dá valor, a gente pega uma conta de energia, pega uma conta de água, vai pagar uma conta na lotérica que tem lá, criança desaparecida, e você não olha. Olhe, a partir de hoje, olhe. A partir de hoje, se chegar na tua rede social, compartilhe. Mesmo que você não conheça, vai saber se vai chegar aos olhos de alguém que conheça. Sabe por que a gente está falando isso? Porque existe o alerta Amber.
Para quem não conhece, o alerta Amber começou nos Estados Unidos e atingiu mais de 20 países, inclusive o Brasil, no tocante à defesa da criança desaparecida. Alerta Amber? Mas por que Amber? Porque houve uma menina chamada Amber Herman, de 9 anos, que desapareceu em circunstâncias misteriosas ao andar de bicicleta. Amber estava com a mãe e com o irmão, haviam ido visitar os avós, e a Amber, ela tinha o hábito de andar de bicicleta com o irmão num estacionamento abandonado. Gente, a gente está falando ali nos anos de 1996, janeiro de 96. E era um local seguro, era no interior do Texas, era uma cidade segura. E ela tinha o costume de andar de bicicleta ali. Só que naquele dia, ela estava com o irmão de 5 anos, o Eric, e andou de bicicleta para lá e para cá. O irmão cansou, foi para casa. E a Amber disse, vou ficar mais um pouquinho, sabe? Vou ficar mais um pouquinho, que é muito peculiar. Vou ficar mais um pouquinho, é muito peculiar. Foi o irmão e a mãe disse, tá tarde, vai chamar a Amber. Quando voltou, só tinha a bicicleta da Amber. Queridos e queridas, foi coisa de minutos, menos de 10 minutos. Quando o irmão da Amber voltou, só estava a bicicleta da Amber e nada da Amber. E a mãe ficou desesperada, e o avô desesperou, e todo mundo desesperou, e cadê a Amber? E bem longe havia um senhorzinho que tinha visto o que aconteceu. Um homem já idoso, a visão não tão boa, ele disse, olha, eu vi quando parou um carro, e um homem bem um pouco alto, 1,80 m, entre 20 e 40 anos, pegou a Amber lutou com ele, gritou, mas ele colocou a Amber dentro do carro. Colocou a menina dentro do carro. A mãe imediatamente ligou para a polícia, FBI entrou já em ação, mais de 50 agentes na área, mapeando a área, mas nada da Amber. Foi uma época que houve muita tempestade e ventos fortes. Passou um dia, passaram 2 dias, mas havia muita chuva, muita tempestade. 3 dias, 4 dias de desaparecimento da Amber, aí aconteceu o que ninguém esperava. Da forma que o Guilherme não apareceu até o dia de hoje, ele continua desaparecido, 30 anos depois, a Amber, pelo contrário, foi encontrada 4 dias depois, morta. Ela foi encontrada atrás de um condomínio de apartamentos, apenas com uma meia, totalmente despida, no laguinho, sabe, com o corpinho dela descartado, de criança inocente. E por conta das tempestades que haviam ocorrido, as provas do crime haviam praticamente desaparecido. A polícia entendeu que ali não tinha como. E as pessoas ficaram revoltadas porque, meu Deus do céu, podia ter sido feito mais para salvar aquela menina. Podia ter sido feito mais para resgatar não só a Amber, mas para prender, já que havia uma testemunha que havia visto esse cara. Mas os rádios, as próprias formas de comunicação estavam dando prioridades à tempestade, a rajadas de vento, ao avanço das nuvens. E passaram-se os dias e a menina não foi encontrada. Queridos e queridas, por que eu tô dando ênfase a essa questão da falta de prioridade? Uma mulher chamada Diane Simone, ela fez uma participação no rádio, uma moradora local, uma mulher comum, uma mulher simples. Ela falou no rádio, ela ligou pro rádio e disse, olha, isso não se faz, tendo uma menina da nossa comunidade desaparecida, e vocês ficam falando só de chuva, só de vento. Se tivesse dito isso, onde esse cara estava com essa menina, poderia ter salvo a vida dela. A perícia detectou e informou que a Amber passou 4 dias para ser encontrada, mas durante 2 dias ela estava viva. Então, de alguma forma ela poderia ter sido encontrada. Alguém poderia ter sinalizado de ter visto, ou de ter um suspeito, sabe? Estão procurando um suspeito de tais características, de acordo com o que o senhor falou, se tivesse sido divulgado. E tudo que aquela mulher falou no rádio repercutiu nos Estados Unidos de tal forma que foi criando polêmica, que foi criado o alerta Amber como lei. Hoje, se uma criança desaparece,
Sempre que uma criança desaparece, na mesma hora, os dados delas aparecem em letreiros, aparecem não só nos rádios, na TV, aparece nos pedágios, aparece de imediato, para que aquelas crianças possam ser encontradas. Precisou sacrifício, a perda dessa menina, para que essa lei fosse expandida. Como a gente falou, 22 países já estão aptos à lei, ao alerta AMBER, inclusive o Brasil. Hoje em dia, quando a criança desaparece, antigamente esperava-se 24 horas para o desaparecimento de uma criança. Hoje não, já é de imediato as buscas. 1 milhão de crianças desaparecem por ano. 1 milhão de crianças desaparecem por ano. 63 mil a média de pessoas. 217 famílias por dia choram por dia. 217 famílias por dia choram o desaparecimento de um ente querido. As formas que levam uma pessoa a desaparecer são diversas, mas a criança não. A criança é a distração, é a sedução de ver um cachorrinho no carro, é a sedução de um pirulito, de um doce. É algo que encanta, que a criança quer ver, quer ouvir, ou mesmo uma forma involuntária, a forma da violência que eles levam. Redes de pedofilia, tráfico de órgãos e o tráfico de pessoas também. O desaparecimento é um alerta. O vídeo de hoje é um alerta. É uma forma de dizer para todos nós do canal 2 Passos de Fé, estejamos com os olhos abertos e atentos aos cartazes, aos avisos das crianças que estão desaparecidas. E sim, temos cuidado das nossas próprias crianças, sejam pequenas, sejam médias, juniores, alerta. Olhos e ouvidos atentos. Aquele que quer roubar a criança, aquele que quer subtrair um menor, subtrair um indefeso, ele está sempre ali, à espreita, esperando a hora do vacilo do responsável. Então, se você é responsável por uma criança, ou você está num ambiente onde tem muita criança e você vê que os próprios responsáveis estão sendo irresponsáveis, seja você o responsável, olhos, ouvidos. Quem quer pegar uma criança, subtrair uma criança, ele fica à espreita, esperando 1 segundo de vacilo. Basta pouquinho, menos de 1 minuto. Oferece, seduz e leva a criança. Vai pagar uma conta numa lotérica, observe, tem sempre crianças desaparecidas. Conta de energia, conta de água, outras contas, faturas, pedágios. Sempre que você vê uma criança desaparecida, mesmo que você não conheça, que não tenha condições de nenhuma de você conhecê-la, você olhe e você mentalize, ali existe uma família que está com uma esperança. Queridos e queridas, que possamos ter não só Deus como nosso protetor e aquele que nos guarda, mas que possamos também, nas nossas limitações, guardar, nas nossas limitações, proteger aqueles que são e estão indefesos. Obrigados, o vídeo de hoje, o Guilherme e a Amber, exemplos de crianças que desapareceram, nos trazem justamente essa sensibilidade de entender que as lições, às vezes, elas doem, elas, para fazer efeito, é preciso sacudir. A família da Amber não foi a mesma, a família do Guilherme não foi a mesma. Mas existem famílias que podem escapar. Basta que estejamos alerta. Beijos, até o próximo vídeo.